A palavra que temos hoje aqui é uma palavra por demais preciosa. Eu confesso que eu fico triste de ver que o povo não vem, não é? Então seria melhor de deixar essa palavra para um domingo, não é? Porque é uma palavra que a irmã Beth orou, jejuou, preparou com todo amor e carinho. Não merece isso aí não. Tá? Não merece. Uma palavra muito séria da parte de Deus, muito séria. Então a gente vai falar isso aqui num domingo, com todo mundo aqui. Que o couro tem que comer em todo mundo. Não é só em meia dúzia não. Então vamos para Provérbios, que é bom. Se você não vier domingo, você está perdido. Não é? Hein? Não, pouca gente, mano. A palavra é muito séria. A palavra é muito séria. É para apavorar mesmo. Para todo mundo ficar com medo. Viu? É isso aí. Eu segunda-feira eu estava com as cachorras. Com Jesus aqui. Não é? Então é isso. Eu tenho estado muito preocupado, irmão. Muito mesmo. Muito mesmo. Bastante preocupado. Eu fico ali cantando, eu fico pensando, meu Deus, o que está fazendo o povo uma hora dessa? Talvez se a gente tivesse aqui, Deus me perdoe, julgar alguém, inventando moda, criando um monte de vassoura ungida, voadora, não sei o quê, o povo vem. Não é? Mas a gente prega a palavra verdadeira, genuína, Bíblia. O povo não quer? Então está difícil, né? Mas na terça-feira, na quarta-feira do mês passado, nós começamos a falar dos livros poéticos. E nós falamos de Provérbios, né? E mostramos aqui a importância desse livro. E mostramos aqui alguns fatos interessantes dentro desse livro de Provérbios. Provérbios, irmãos, tem 3 livros específicos aqui. É Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Em Cantares, nós encontramos uma expressão dizendo sala do banquete. Sala do banquete. Não é? Então, o que Deus deu a Salomão começou em Provérbios, continuou em Eclesiastes, não é? E terminou na sala do banquete, que é Eclesiastes. Então nós temos aqui 3 livros distintos que mostram, primeiro, sabedoria, não é? Que são princípios para a gente poder melhorar a nossa vida, nosso relacionamento com o próximo e com Deus. Nós temos Eclesiastes, que é a prática dessa sabedoria. É um livro prático que já mostra a prática dessa sabedoria. E Cantares, que nos leva a desfrutar de tudo aquilo que nós recebemos em Provérbios, praticamos em Eclesiastes. Porque Cantares, ele fecha essa coleção aqui, vai mostrando o verdadeiro amor e o significado do amor. Então Provérbios, ele faz parte desse trio, podemos dizer aqui, de livros inspirados por Deus, que foi dado a seu servo Salomão. Na escola dominical de domingo passado, ou melhor, retrasado, nós estudamos aqui sobre Salomão, não é? Quem lembra? Nós estudamos sobre Salomão e vimos que Deus lhe deu sabedoria, Deus lhe deu entendimento, compreensão, e ele, segundo a Bíblia, ele proferiu 3.000 provérbios, muitas canções e muitas sabedorias que Deus deu a esse homem. Então é interessante, irmãos, que em Provérbios, não é? Nós encontramos princípios de sabedoria para a nossa vida. Se existe um livro que eu recomendo a
todo jovem a ler é o livro de Provérbios. Todo jovem precisa ler esse livro. Por quê? Porque ele mostra exatamente princípios de sabedoria. Como eu disse aqui naquela vez passada, o capítulo 3, por exemplo, o capítulo 2 começa mostrando a excelência da sabedoria. O capítulo 3 continua, o capítulo 4 também, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, e termina no capítulo 9 com o quê? Com o banquete da sabedoria. Banquete da sabedoria. E é interessante, irmãos, que esses princípios estabelecidos por Deus aqui na sua palavra são princípios bíblicos e divinos. Divinos. Porque quem é essa sabedoria de quem Salomão tanto fala aqui? Quem é que ele está revelando nesse princípio de sabedoria aqui? É o próprio Senhor Jesus, que Paulo lá em Colossenses diz que nele habitou toda a plenitude e toda a sabedoria de Deus. Quando Salomão está falando dessa sabedoria, ele diz aqui que ela estava no princípio, criando todas as coisas com Deus. E a partir do capítulo 10, a partir do capítulo 10 desse livro, nós vamos encontrar o quê? Os provérbios agora. Começa aí, Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão, ponto. Porque até aqui, Salomão está descrevendo acerca da sabedoria. E é interessante que o capítulo 1, no versículo 10, aliás, é o 10, não, o 7, versículo 7, versículo 7, diz o quê? O temor do Senhor é o princípio da ciência, da sabedoria, do entendimento, da compreensão. Em várias versões, essa palavra aqui, ela tem outros qualificativos. Então, o temor é o princípio de tudo. O que a Bíblia está dizendo? O que Provérbios está mostrando? O que esse princípio de sabedoria está mostrando? Se a gente não tiver temor a Deus, irmão, a gente não vai conseguir aplicar essa palavra na nossa vida. Todo princípio de Deus começa com o temor a Ele. A sabedoria, o princípio da sabedoria, o início da sabedoria é o temor ao Senhor. É o temor ao Senhor. E é interessante que a Bíblia, quando ela fala de temor, não é? É interessante isso. A Bíblia nunca manda você temer ao homem, mas temer a quem? A Deus. Quando Jesus Cristo falou sobre isso, Jesus Cristo disse assim, né? Temei a Deus, que pode fazer o quê? Perecer o corpo e lançar a alma no inferno. Temei a Deus. E aqui está todo o princípio da nossa vida. Todo o princípio da nossa vida. Quando a gente lê Deuteronômio 28, não é, aquelas bênçãos que todos querem para a sua vida, lá diz o quê? Que a gente ouve a palavra, não é? Pratica a palavra e teme ao Senhor. E aí as coisas de Deus começam a acontecer na nossa vida. Então todo o princípio está aqui, na sabedoria. Então a partir do capítulo 10, nós temos aí Provérbios de Salomão, ponto. E esses provérbios, irmão, eles se estendem, eles vão embora, não é? Eles vão mostrando aí coisas preciosas, conselhos, princípios, mandamentos, ordenanças. Se você lê esses provérbios aqui, por exemplo, capítulo 25. No capítulo 25 nós temos nesse livro uma coisa interessante. Diz aqui, esses provérbios foram transcritos, não é, por homens de Ezequias, rei de Judá. Ezequias estava muito
distante de Salomão. Mas nem por isso, Mambete está nos ajudando aqui. Ah, muito bem, obrigado. Mas nem por isso, não é, Deus permitiu que esses provérbios eles fossem desprezados. Não. Aí veja aí o capítulo 25 de Provérbios. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então os provérbios de Salomão, os provérbios, eles transcenderam os dias de Salomão. Ficou como um registro de sabedoria divina. Então nós temos aí o capítulo 26, 27, 28, não é? 29, e aí nós temos o quê? O 30. No capítulo 30, nós temos aí palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Observe, irmãos, que Deus permitiu que fosse encaixado aqui esses dois capítulos finais, 30 e 31. E é interessante como esses conselhos, as palavras de Agur e a palavra do rei Lemuel, que fecha o livro de Provérbios, eles vêm como que completar essa obra gloriosa. E são ensinos que nos edificam. Então, quando você lê aqui as palavras de Agur, ele vai mostrando, não é? Por exemplo, no versículo 2, ele diz assim: na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu o céu? E aí, ele vai mostrar o quê? Que a palavra de Deus, ela é pura, ela é excelente. Foi esse homem aqui, irmãos, que nos ensinou uma lição preciosa, numa oração muito simples que ele fez a Deus, que está no versos 7 e 8. Olha o que diz o verso 7 e 8 do capítulo 30 aí. O que está escrito aí? Duas coisas te pedi, não mas negue antes que morra. Pediu duas coisas. Primeiro, a vaidade e a palavra mentirosa. Primeira coisa que ele pediu. Segundo, nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Ele pediu essas duas coisas a Deus. E agora ele vai explicar por quê. Olha o versículo 9 aí. Para que porventura de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ele diz: se Deus me der riqueza, e eu vier ser um homem farto, de repente eu vou negar a Deus. E vou até perguntar: quem é o Senhor? Não preciso dele, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Mas de repente, se eu ficar pobre demais, aí ele diz, não é? Ou que empobrecendo, não venha a furtar. Então ele tinha dois medos. E são dois extremos: a riqueza e a pobreza. São dois extremos, irmãos, que podem destruir um ser humano. Não é? Dois extremos. A riqueza destrói de um lado, a pobreza pode destruir de outro. Então esse homem, nessa oração, ele nos dá um ensino preciosíssimo. Aqui está, entre outros, a grandeza desse livro. A grandeza desse livro está aqui, não é? Então são essas expressões, são essas orações, são esses princípios que Deus colocou na sua palavra como provérbios, como um ensino, para que a gente possa ser abençoado. O propósito do livro, por exemplo, está aqui, no capítulo 1, de 2 a 7, que é dar sabedoria e entendimento, não é? Quanto ao comportamento sábio, justiça, discernimento e imparcialidade. Qual é o propósito de Deus com esse livro? Que os simples alcancem a prudência. Alcance a prudência.
Jesus Cristo, irmãos, ele se valeu. Provérbios faz parte, dentro das Escrituras, das figuras de linguagem que há na Bíblia. Mas provérbios são ditos curtos, com mensagem exclusiva, com ensino, princípios exclusivos para nos admoestar, nos ensinar, nos capacitar a viver, a vencer. Quando Jesus veio trazer o seu ensino, o que foi que Jesus usou? Parábolas. Ele comparou o reino de Deus, não é, com coisas materiais. Ele usou as coisas materiais para expressar a grandeza das coisas espirituais. Quando Jesus falou do cuidado de Deus, ele não disse assim, olha, Deus cuida da gente assim, 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 e tentando. Não, ele disse assim, olha para as aves do céu, olha para os lírios. Então ele mostra coisas simples para revelar a grandeza do reino. Os provérbios têm o mesmo princípio. O mesmo princípio. De coisas simples, nós alcançamos os grandes do reino de Deus. Há conselhos preciosíssimos aqui, irmão. É muito interessante, não é? Então, o tema central de provérbio é sabedoria para um viver justo. Um viver justo. Se você anotar o que manda esse livro aqui, irmão, aqui tem conselho para o homem, para a mulher, para o moço, para a moça, para o pai, para a mãe, para o empregado, para o patrão, para o governador, para o sábio, para o ignorante, para o pobre, para o rico, para o justo, para o injusto, e por aí vai. São princípios que Deus estabeleceu. Princípios que Deus estabeleceu. Se você quiser ser um pregador da palavra, e quiser pegar o livro de provérbios, você vai demorar uns 200 anos da sua vida pregando só em provérbios. Porque o que mais tem aqui são mensagens. Não é? Mensagens preciosíssimas. E como nós falamos aqui daquela vez passada, há muitos fatos interessantes em que os provérbios mostram, né, números, 3 coisas, 7 coisas, 6 coisas, 4 coisas. E também mostra, não é, princípios de Deus. Mostra conselhos de Deus de maneira especial e gloriosa. E como é que termina esse livro aí? Esse livro termina com podemos dizer assim, um acróstico, não é? Dentro do alfabeto hebraico, a partir do versículo 10, não é? Nós temos aí a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. Aí começa, mulher virtuosa, depois tem a segunda, B, Bet, coração do marido, Gimel, Dalet, Re, Val, Zain, Et, Tet, Jod, Kof, Lamed, e por aí vai. E é interessante que o rei Lemuel, que é o autor desses conselhos aqui, não é? Ele mostra exatamente isso aí, o conselho que lhe ensinou a sua mãe, conselho que ele recebeu da sua mãe. Veja que coisa importante, não é? A mãe aconselhando um filho e ele passando esse conselho aí. Só esse capítulo 31, irmãos, a partir do versículo 10, tem tanto ensino aqui. É tão rico esse capítulo, esse texto aqui, do versículo 10 até o 31, não é? Nós temos, pela graça de Deus, a irmã Beth, já vários estudos, não é? Dentro desse capítulo 31 aqui, sobre a mulher virtuosa. Muita coisa interessante aqui, ó, nós aprendemos. Tudo dentro de um livro que tem um título tão simples, Provérbios. E quem quer ler Provérbios? Não é? Quem lê Provérbios, quem quer buscar sabedoria, entendimento, compreensão, praticidade, prudência, santificação.
Livro de Provérbios tem promessas, tem profecias, tem tudo isso nesse livro aqui. Agora existe algo interessante, irmão. Tudo isso vai acontecer quando nós começarmos com uma coisa, com o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio, não é? É o princípio. E aqui nós temos que completar algo aqui. O livro de Provérbios, ante o Novo Testamento, não é? O Novo Testamento. Quando o autor de Provérbios, Salomão, está falando da sabedoria no princípio, ele, como eu disse, ele está revelando a sabedoria de Deus, o verbo divino, não é? Que vai mostrando aí. E onde é que a gente encontra isso? Em João capítulo 1. Como é que João começa o seu evangelho? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo ali, essa expressão verbo, quer dizer o quê? Palavra em ação. A palavra em ação. O que é o livro de Provérbios? Não é? São palavras que postas em ação vão trazer sobre a nossa vida benefícios gloriosos e preciosos. E é interessante quando João revela o Senhor ali, do capítulo 1, de versículo 1 até o 18 de João, é uma revelação de quê? Da sabedoria de Deus. É a revelação da sabedoria de Deus. Ela está empenhada na criação, está relacionada à origem da vida física, tem aplicação prática à vida reta e moral, está disponível para aqueles que a buscam, não é? E a sabedoria de Provérbios tem sua expressão plena em Jesus Cristo. Dá uma lida em Lucas 11:31. Veja aí. Lucas capítulo 11, versículo 31. Olha como Jesus Cristo está falando, né, dessa sabedoria aí. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. Essa rainha do sul aqui foi uma das muitas que vieram para ouvir a sabedoria de Salomão, não é? Aquela rainha de Sabá, que veio porque ouviu falar da grandeza daquele reino, da sabedoria daquele homem. E quando ela sai, ela diz o quê? Não me contaram nem a metade, não é? Do que ela viu ali. E é muito interessante isso. E aí Jesus disse, essa mulher se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará. Pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Jesus está autenticando o livro, falando da sabedoria de Salomão, dando a sua autenticidade à sabedoria de Salomão. E aí ele diz o quê? Finalizando o versículo 31 aí. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Maior do que Salomão, irmão, em sabedoria, só o Senhor Jesus. Salomão recebeu a sabedoria. Jesus é a sabedoria. Ele é a sabedoria. É por isso que Tiago diz isso. Vamos abrir Tiago capítulo 1 aí. Depois de Hebreus, e você tem Tiago. Capítulo 1. E aí nós vamos ver aí. Cadê o versículo? 5. Olha o que diz o versículo 5 de Tiago 1. E se algum de vós tem falta de sabedoria,
peça a Salomão. Não está escrito Salomão aí não? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E aí, irmãos, a minha pergunta é a seguinte: quem foi que nós aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida? Quem foi? Jesus, o Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? A sabedoria de Deus. Então, quem tem Jesus na sua vida é para ser uma pessoa sábia. É para ser uma pessoa sábia. Porque se Ele é a sabedoria de Deus, e eu recebi a sabedoria de Deus como o Senhor e Salvador da minha vida, a minha vida tem que ser uma vida de sabedoria. Sabedoria no falar, no pensar, no agir, no caminhar, em todas as coisas da vida. Então, Tiago está dizendo aqui: você tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dádiva, dada, ser-lhe-á dada, ser-lhe-á dada. Deus quer dar sabedoria para a gente. E às vezes, irmãos, como eu disse aqui algumas vezes, e tenho dito, as nossas orações hoje são apenas por coisas materiais. Não é? Ah, eu vou orar por uma geladeira, eu vou orar por um fogão, eu vou orar, sei lá, por um sofá, eu vou orar por um... Não é? E a gente devia orar por sabedoria, a gente devia orar, tá, por entendimento, por compreensão, por ser cheio de Deus. E quando a gente começar a entender que buscar o reino de Deus e a sua justiça deve ser em primeiro lugar na nossa vida, vai se cumprir o que Jesus disse: as demais coisas nos serão acrescentadas. Olha o que diz Tiago aqui no versículo 17. Tiago 1 e 5. Você tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Agora olha o 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem de Deus, vem de cima, vem do alto. Então nós podemos, irmãos, buscar de Deus essas coisas para a nossa vida. O crente, biblicamente, é para ser uma pessoa sábia, inteligente, não é? Há um dos textos de Provérbios que diz assim: o caminho da vida para os entendidos, aliás, começa assim: para os entendidos, para quem tem sabedoria, o caminho da vida é para cima, para desviá-lo do inferno que está embaixo. O caminho da vida é para cima. Agora, quem alcança isso? O entendido. O que já recebeu a revelação de Deus na sua vida. O que tem a sabedoria de Deus dentro de si, que é o Senhor Jesus. Aí ele entende que o caminho da vida é para cima. Todo caminho que nos leva para cima é de vida. O que nos leva para baixo é de morte. Não é? E aí Provérbios mesmo diz que há caminhos que aos olhos do homem lhe parecem direitos. Há caminhos que você olhando fala: não, isso aí não tem nada demais, tranquilo. Mas o mesmo provérbio diz: mas o fim deles é a morte. Então, irmãos, este livro é preciosíssimo. O livro de Provérbios é riquíssimo. O livro de Provérbios é um livro maravilhoso, que todos nós precisamos dele, conhecê-lo, não é? Ele é um livro prático, que contém conceitos profundos de Deus,
onde Deus é a personificação da sabedoria e o criador da sabedoria. Nesse livro, Provérbios, ele é descrito como onisciente, como justo, como soberano. E aí, como eu disse, na Bíblia que a irmã Beth me emprestou aqui, Provérbios termina com uma solene homenagem à mulher de caráter nobre. Mulher de caráter nobre. São conceitos que Deus trouxe através da sua palavra para nos ensinar a viver, a triunfar, a crescer em nome de Jesus. Amém?